Agora abram suas Bíblias em João 6:25. Vou ler esse texto. É um texto bem poderoso. Então eu quero ler porque eu creio que, enquanto eu leio o texto com vocês, o Espírito Santo já pode estar falando aos corações só na leitura da Bíblia. João 6:25 diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, e não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.
Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, que a sua palavra seja pregada pelo poder do teu Espírito hoje à noite. Queremos sair daqui edificados, Senhor. Queremos sair daqui alimentados pela tua palavra. Se tem algum coração entre nós que não crê em ti, se tem algum coração entre nós que não serve a ti, Jesus, que seja conquistado nessa noite, e que essa pessoa saia daqui crente, que ela saia daqui no final desse culto, confessando Jesus como Salvador da sua alma e como o pão vivo que desceu do céu. É a minha oração, Senhor. E fortalece a fé dos crentes. Fortalece a minha fé e a fé dos meus irmãos. Pois o Senhor Jesus vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, como eu disse de manhã na pregação, tudo começou num grande milagre de Jesus. Tudo começou na multiplicação dos pães. Ele matou a fome de milhares de pessoas, multiplicando pães, poucos pães. Ele transformou poucos pães em milhares de pães para matar a fome daqueles que estavam ouvindo a sua palavra, estavam com fome física, fome no estômago, fome na barriga e não tinham o que comer. Então ele, com o seu poder divino, com a sua autoridade, ele pega os pães e ele multiplica aquilo num ato soberano de poder. Um grande milagre acontece. Depois de ver esse grande milagre, o que o povo fez? Queria transformar Jesus rei à força. Olha, eles não queriam que Jesus fosse Deus da vida deles. Não era uma fé cristã como a nossa. Eles queriam transformar Jesus rei de Israel, no lugar de César, no lugar de Roma, e fazer isso à força. Como eu disse pela manhã, isto está no versículo 14 do capítulo 6 ainda. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus vai embora sozinho, ele não leva nenhum discípulo com ele, ele não chama nem Pedro, nem Tiago, nem João, ele vai sozinho. Nós não sabemos como ele chegou no monte. Provavelmente foi andando sobre as águas. Nós não sabemos, nós sabemos como ele voltou para o encontro dos seus discípulos. Ele vai embora, os discípulos pegam um barco e atravessam o mar de noite. Como eu disse de manhã, eles atravessam o mar, eles remam 5 quilômetros, mais ou menos 5 a 6 quilômetros. E o exemplo que eu dei de manhã, eu dou agora. Eu não gosto muito de mar. O mar dá medo, e eu não sou um homem medroso, mas o mar dá medo. E principalmente quando você não vê mais a areia. Quando você está muito distante do mar, quando você está mais ou menos 3 horas, 4 horas da praia, no meio do mar. O texto vai dizer que os discípulos estavam no barco e remaram 6 quilômetros mais ou menos. De noite. E começou um vento muito forte de noite. E as águas começaram a se agitar de noite. E do nada eles veem uma pessoa, um ser, andando sobre as águas agitadas, de noite, num vendaval. É um fantasma? É um demônio? É o que isso? Eles ficam aterrorizados, diz o texto bíblico, até que Jesus se apresenta para eles assim: sou eu. É quando Deus se apresenta no meio da calamidade, no meio da agitação do mar, no meio do medo, no meio do terror, no meio do terror. E ele diz: eu estou guiando tudo isso, eu ando sobre as águas. E a Bíblia diz: então os discípulos o receberam no barco. Para vocês terem a ideia, eu não sei o que é isso, é um vulto, é um fantasma. Depois que Jesus se apresentam, aí eles deixam entrar no barco. É óbvio que os discípulos não deixariam a alma de uma pessoa desencarnada entrar no barco. Primeiro que nós não acreditamos nisso, né?
Mas depois que eles ficaram sabendo que era Jesus, Jesus entrou no barco e então eles foram embora para Cafarnaum. O que acontece? A multidão que viu a multiplicação dos pães estava atrás de Jesus. Então procuraram, cadê ele? Não viram para onde ele foi, então decidiram ir para Cafarnaum, porque nessa época Jesus morava em Cafarnaum. É aqui que começa esse grande diálogo. Provavelmente ele já está no início aqui numa sinagoga, ensinando, e sendo interrogado e respondendo. O ponto alto do sermão aqui é: Jesus é o pão da vida. Esse é o ponto alto. O ponto alto é aquilo que sacia a sua fome física, não é a melhor coisa da sua vida. Aquilo que mata a sua fome, que mata o seu desejo físico, não é a melhor coisa da sua vida. Jesus, através desse texto, está dizendo: eu sou a melhor coisa da sua vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro alimento, a verdadeira comida que dá satisfação à alma humana e que salva o homem. Esse é o ponto principal do sermão. Olha o versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Repara, eles chamam Jesus de mestre, uma multidão muito confusa, porque depois criticam o ensino de Jesus, é uma multidão muito confusa. O povo é confuso, chama ele de mestre, mas não passa disso. Nós sabemos que Jesus, para nós, ele não é apenas um mestre. Ele é Deus das nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa alma. Ele é Deus da nossa mente, do nosso coração. Ele é Deus dos salmos. Ele é o Deus da sarça. Ele é o Deus que abriu o mar. Ele é o Senhor de Moisés. Ele é o Senhor de Abraão. Jesus, para a gente, estava em Gênesis 1, criando todas as coisas. Ele é acima de um mestre. Ele é Deus verdadeiro. Os homens precisam saber dessa notícia. Estamos em mês de missão. As pessoas precisam saber o que nós achamos do nosso Senhor. O que significa a fé verdadeira em Jesus Cristo. Ele não é apenas um exemplo para a gente. Ele não é apenas um mestre. Ele é Deus vivo e verdadeiro. Mas esses homens chegam bem para falar com ele. Olha, mestre, quando chegaste aqui? Olha o versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha isso. Jesus sabe a intenção do coração. Ele sabe por que aquele povo está indo procurar ele. Ele diz: vocês não estão me procurando pelo motivo certo. Vocês estão me procurando por causa do alimento que eu multipliquei. Porque eu enchi a barriga de vocês. A motivação da procura por Jesus estava errada. Ao olhar para esse texto aqui, não tem como perguntar para a gente mesmo. Não tem como eu me perguntar e dizer: por que eu estou atrás de Jesus? Por que eu sigo Jesus? É porque Jesus me dá coisas boas na vida? É porque a vida com Jesus ficou muito melhor? Isso é um grande ponto, né? A vida com Jesus ficou muito melhor. É por isso que eu sigo Jesus. E quando a vida não está boa? E quando a vida do crente afunda, ele tem Jesus, mas a vida dele não está boa, aí é hora de trocar de Deus, aí é hora de seguir um outro Senhor, é hora de mudar de fé, é hora de seguir um outro caminho. Não busque Jesus pela maneira errada, como essa multidão estava fazendo. A verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais miraculosos. Não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha a repreensão de Jesus para eles. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que ele está querendo dizer aqui? A multidão é capaz de atravessar o mar para encontrar Jesus. É uma multidão disposta para encontrá-lo. Vamos chamar isso de trabalho. Ela atravessa o mar, ela pergunta, ela vai atrás, ela quer saber onde Jesus está. É capaz de trabalhar com toda a força para encontrar Jesus. Aí Jesus diz: não trabalhem, não se esforcem pela comida que perece. Vocês estão fazendo tudo isso pelo pão. Não faça esse esforço todo por esses pães.
Não faça esse esforço todo por causa da multiplicação, que foi algo maravilhoso, foi algo sensacional, mas eles nem entenderam o símbolo por trás da multiplicação dos pães. Nem isso eles entenderam. É uma multidão capaz de dar a vida para conseguir coisas que satisfazem o estômago. É uma multidão capaz de fazer tudo por coisas carnais, materiais. E aqui nós temos a repreensão do nosso Senhor: não trabalhem pela comida que se estraga. Tudo isso se estraga. Nós já vemos o sábio no Antigo Testamento dizer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Olha, isso é correr atrás do vento. É necessário discernir as coisas para que a gente não dê a vida para coisas passageiras. Esse mundo está indo embora, as coisas perecem. E às vezes a gente diz: olha, isso veio de Deus, mas é algo que vem de Deus e que perece, assim como os pães multiplicados. Não é o alvo da minha vida esses pães, o alvo da minha vida é Jesus, é o pão da vida. O alvo da minha vida é amá-lo, é adorá-lo até a minha morte. Isso tem que ser o alvo da vida de vocês. Isso essa multidão não tinha. Ora, não era uma multidão incrédula. Não era uma multidão que adorava ao diabo, não era. Estava longe disso. Não era uma multidão que ficava invocando espíritos estranhos. Era uma multidão que estava atrás de Jesus, mas estava atrás de Jesus pelos motivos errados. A motivação do coração errada. Trabalhando, correndo, se esforçando por algo que se estraga. Aí ele diz: trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Busque o próprio Senhor Jesus. Isso da vida eterna é para sempre. Nós lemos um texto, Salmo 144, que fala que a vida do homem é como uma sombra. E nós vimos isso por aí, irmãos. Se a gente não buscar o Senhor Jesus Cristo, se a gente não for salvo pelo Senhor Jesus Cristo, o dia certeiro da nossa vida, ou o dia principal da nossa vida, pode ser amanhã. Amanhã pode ser o dia da nossa morte. E a gente trabalhou pelo quê? Por qual comida a gente correu e viveu? A que perece ou a que não perece? A que não perece é Jesus, é que está nele. Eu lembro do homem que aumentou os seus celeiros, ficou rico, tinha tudo para os seus netos e tudo mais, até que uma noite veio a voz de Deus a esse homem e disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e tudo que tu preparou vai ficar para quem, louco? Que ajunta em celeiro, coisas que o vento leva, que a traça corrói, que o ladrão rouba. Trabalhe pela comida eterna. Jesus continua: a qual o Filho do Homem lhes dará. Existem coisas que só Jesus pode dar ao homem. Existem coisas que um homem não pode te dar, que uma mulher não pode te dar, que filhos não pode te dar. E Jesus deixa claro: a qual o Filho do Homem lhes dará. Que coisas são essas? São coisas que permanecem para a vida eterna. Existem coisas que só Jesus pode te dar, que só está nele, não está em nenhum outro lugar. E a gente diz: onde buscarei Jesus? Onde eu vou? Paulo diz, olha, pregando aos atenienses, ele não está longe de nós. Ele está perto de nós, como diz os poetas de vocês. Nele nos movemos, nele existimos e nele somos. Está muito perto de nós. Tem homens tateando, querendo encontrar Deus. E Deus está muito perto de nós. O livro de Romanos, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu digo a vocês, não é algo difícil de encontrar, irmãos. Está bem perto. Olha o que ele diz. A continuação do versículo 27, na última parte, ele diz assim: a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nós sabemos que Jesus é o Deus encarnado. Nós podemos dizer que ele é o Deus humilhado. Na eternidade é o Logos divino, mas ele se encarna. Ele agora é servo, ele é discípulo. Olha que loucura para a nossa mente. Como eu disse de manhã, ele é o Deus criador.
Ele estava em Gênesis 1. Colossenses vai dizer que, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, autoridades, tudo está nele. E tudo foi criado por ele. Só que aqui ele está humilhado, ele nasceu bebezinho no ventre da mãe dele, os dedinhos de Jesus cresceram, o cérebro dele foi melhorando a cada dia, a memória dele foi melhorando. Se você não sabe, Jesus teve que ler a Torá, ele teve que memorizar a Torá, ele teve que ler os salmos, como todo bom judeu, decorava os salmos, o que é uma vergonha para a gente, porque às vezes a gente não sabe 3 salmos da Bíblia. Ele com 12 anos estava no templo perguntando aos mestres sobre as coisas de Deus, mas com 12 anos a sabedoria dele já era imensa, que ninguém conseguia respondê-lo. Mas ele estava na casa do Pai, querendo aprender mais do Pai. Agora, a inteligência divina encarnada, querendo aprender, lendo, perguntando, estudando, crescendo em conhecimento. E aqui eu posso até chocar alguns. Jesus cresceu em fé, irmãos. Não, pastor, ele não pode ter crescido em fé, porque ele era Deus. Ele está humilhado. Ele está aprendendo a confiar no Pai. Ou você acha que foi à toa que o diabo foi tentá-lo? Tu és mesmo um filho do Deus vivo? Transforma essa pedra em pão. E diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde ele aprendeu isso? Não foi uma sacada dele na hora. Isso está no Antigo Testamento. É o que o povo de Israel deveria ter dito no Antigo Testamento. Quando ficava pedindo um maná, ou quando desejava a comida do Egito. Eles deveriam ter chegado a esta conclusão: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele cresce, a Bíblia diz, o menino crescia em graça. Ele crescia em todas essas coisas. Por que eu disse tudo isso? Porque tem estudiosos que dizem assim, qual é o selo de aprovação que ele diz aqui? Porque ele é bem claro, o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Alguns vão dizer que esse selo de aprovação foi o batismo dele. Quando a pomba desce sobre ele e João diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A revelação chegou, é agora, é ele. O selo de aprovação está sobre ele, ele é o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus que vai purificar o mundo dos seus pecados. Jesus tem esse entendimento, então ele diz, eu tenho a aprovação do Pai. Filipenses 2 vai dizer que ele era servo, que ele se humilhou e ele não usurpou ser igual a Deus. Então provavelmente o selo era esse, a pomba vindo sobre ele no dia do batismo e a voz do Pai dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus fala isso depois para ele também no Monte da Transfiguração, que é uma cena poderosíssima. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no Monte da Transfiguração e do nada a Bíblia fala que ele ficou glorificado. As vestes dele se tornaram brancas como a neve, o rosto dele brilhava como a luz do sol e apareceu Moisés e Elias do lado dele, no Monte da Transfiguração. Pedro queria fazer tendas para Moisés e Elias ali. E entre Moisés e Elias o Pai falou e disse, este é o meu filho amado. Este, Jesus, é o meu filho amado em quem me comprazo. Versículo 28. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É uma pergunta ingênua. É a pergunta que muita gente faz. O jovem rico fez pergunta semelhante também. O que preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para realizar as obras de Deus? O que eu preciso fazer? Eu estou aqui na noite, neste culto, o que eu preciso fazer para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus é a seguinte, versículo 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, e aqui eu peço a atenção de vocês total. Jesus vai dizer qual é a obra que Deus quer. Qual é a obra que Ele quer que você faça? E Ele diz, esta é a obra de Deus,
crer naquele que ele enviou. É difícil? É difícil? O que Deus está pedindo para você? Levantar uma pedra de 1 tonelada e subir e descer monte em nome dele? Ele está dizendo, creia em Jesus. E aqui é um ponto importante. O que é crer em Jesus? Primeiro eu vou dizer o que não é crer em Jesus. Não é apenas acreditar que ele existiu, não é isso. Não é acreditar que Deus existe, também não é isso. Tem muita gente que acredita que Deus existe, mas vai perecer no juízo. Não será salvo. O que é crer em Jesus aqui no texto? É crer que ele é o Salvador da sua alma de todo o coração. É você estender as mãos vazias para ele e dizer, olha, eu creio que tu és o meu Salvador, que tu és o meu Redentor, e de agora em diante seguirei a ti por onde me guiares. Adorar Jesus Cristo, isso é a fé verdadeira, é recebê-lo em seu coração. Lembra do texto que diz assim, olha, ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua cruz. E antes disso ele ainda disse algo ainda mais poderoso. Se alguém vem a mim e ama mais sua mãe, seu pai, seus irmãos e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que é crer nele? Coloca Jesus como principal na sua vida, acima dos seus filhos, acima da pessoa que você mais ama nessa vida. Coloca Jesus nesse lugar hoje. Não perca tempo, é hoje. Quebre os ídolos do seu coração. Como um teólogo antigo dizia, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele fica fazendo ídolos o tempo todo. E a gente adora esses ídolos. O que você faz? Quebra os ídolos do seu coração e diz assim, eu amo Jesus acima de tudo. Essa é a fé verdadeira. Essa é a obra que Deus quer. Nós sabemos que a salvação não é pelas obras, é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus então é bem claro, creia que ele me enviou, creia em mim. Vocês estão me vendo, creia em mim. Agora começa a discussão deles. Versículo 30. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Ô multidão sem vergonha! Ela está vendo Jesus, essa multidão. Ela soube do milagre. Ela soube de tantas outras coisas. E ainda fica assim, olha, o que precisamos fazer? Ele diz, creia em mim. A multidão não crê. Ela tem mais questionamento. E se Jesus ficar dando corda, vai vir questionamento atrás de questionamento. Porque joelho que não quer se dobrar, inventa dúvida para não crer. Joelho que não quer se dobrar, inventa dúvidas para não ir para a igreja. Para não ser crente. Sempre tem um negocinho que atrapalha. Sempre tem uma pulguinha atrás da orelha. Não se entrega de vez. Então fica arrazoando, questionando. Olha agora, a multidão está dizendo, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha a ousadia deles no versículo 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Você sabe o que a multidão está dizendo? O Senhor quer que a gente creia em ti? Faça um milagre maior do que Moisés, que fez cair pão do céu. Faz um milagre maior e a gente crê que o Senhor é o Messias. E eu disse, isso é desculpa para quem não quer crer. Uma vez eu estava vendo um debate entre um ateu e um cristão. Óbvio, um cristão muito inteligente. Um cristão muito capaz, porque cristão não é burro, eu digo a vocês, tá? Se você veio aqui a primeira vez e você acha que crente é tudo burro, que inventou um Deus para adorar, você está enganado. O povo mais inteligente do mundo é o povo cristão. Quem fundou as faculdades foi a igreja.
você não sabe. As faculdades existem porque a igreja fundou as faculdades. Não foram os islâmicos, não, nem budista, nem espírita. A igreja fundou as faculdades. Os hospitais é obra de quem? Obra da igreja. A igreja fez os hospitais. Os orfanatos, obra da igreja. A peste negra, quem cuidou dos doentes? A igreja. Na pandemia, quem abriu para receber os doentes? As pessoas medrosas. Nossa igreja ficou 3 meses só fechada, depois já abriu. Discernimos e vimos, temos que abrir. A igreja precisa funcionar. Respeitando aqueles que acham que deveria parar, sem nenhum problema. Mas a igreja é ativa. Até mesmo as que fecharam estavam no YouTube. Sem ganhar nenhum dinheiro. Os pastores fiéis, as igrejas fiéis, levando a mensagem. E eu creio que de alguma forma Deus usou tudo isso para a mensagem chegar onde não chegava. Então não ache que crente é burro. Não ache que pastor é burro. A gente estuda. A gente se esforça. Então eu estava vendo um apologista cristão muito inteligente com um ateu muito inteligente. E esse apologista cristão, percebendo que aquele homem, na verdade, inventava desculpa para não crer, ele disse assim: se você vir Deus aparecendo na sua frente, você crê? Sabe qual foi a resposta do ateu? Talvez você se imagine, claro, ele vai dizer que sim. A resposta dele não seria um delírio. Eu estaria delirando, a ciência explicaria isso. Delírio. Ou seja, nada convence esses caras. Nada convence quem está nas trevas. Nenhum argumento que eu digo. Nada, nenhum argumento. Você pode conversar, você pode... Olha, se a pessoa está em trevas, e a pessoa ama as trevas, e a pessoa não quer Jesus, ela vai inventar tudo para não seguir Jesus. Cada empecilho será criado pela pessoa. É o que essa multidão faz, ela quer um milagre maior do que o do deserto. Mas a multidão viu Jesus multiplicar os pães, mas ainda o do deserto é maior. É necessário vir o maná dos céus. Olha o versículo 32. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade. Olha agora, Jesus percebeu o que eles queriam. Ele responde: não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Olha agora. Quando Jesus tem que humilhar Moisés, ele humilha. E entenda aqui, estou falando no bom sentido, tá? Ele está querendo dizer que não foi Moisés que fez isso. Eu não tenho autoridade para humilhar Moisés, mas Jesus tem autoridade para humilhar Moisés a hora que ele quiser. Moisés era servo de Jesus. Quem foi o eu sou que falou com Moisés na sarça, senão Jesus? Como está no capítulo 8, ele diz: antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele diz: olha, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. A multidão estava de alguma forma colocando Moisés num patamar onde ele não está. E Jesus está dizendo: foi Deus quem fez isso. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Qual é o argumento de Jesus? Não vou atender esse pedido. Pão do céu não cai mais. Maná do céu não cai mais. Eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, quer crer, crê. Não quer, não creia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o maior milagre. O verbo se encarna, desce dos céus, mostra as suas obras. Está óbvio que esse homem é de Deus. Está óbvio que a divindade está nele. Isso é óbvio. Olha para esse universo aí. Não é óbvio que tem uma mente criadora por trás disso tudo? Não é óbvio. Mas ainda tem gente, acadêmico, com doutorado, mestre em biologia, em física, que é capaz de dizer que foi o acaso. Eu estou com um estudioso que disse: olha, se isso não é loucura, eu não sei o que é. Tem que internar esses caras. Só que não interna porque eles vêm com verniz acadêmico. Ele é de Harvard, ele é de Cambridge. Problema, ele é um louco. Ele olha para a criação e acha que veio do acaso.
É a mesma coisa olhar Jesus, ver tudo o que ele fazia, ouvir a voz dele, os ensinamentos dele, e achar que ele é apenas um filho de José. E eu estou apresentando isso da forma mais poderosa que eu consigo hoje, para que vocês saibam que Jesus não é um ser normal. Ele diz de onde ele veio. Nesse momento ele não fala do ventre da mãe dele. Aqui ele não fala de Maria. Ele não toca no nome de Maria. Ele está se revelando para a multidão. Eu vim do céu. De onde você veio? Eu sei de onde eu vim. Se eu usar a linguagem que eu quero usar, vocês vão se escandalizar e não vão mais deixar eu pregar. Mas eu sei de onde eu vim. Meu pai amou minha mãe, engravidou minha mãe, fui gerado no ventre da minha mãe. E Jesus? O Espírito Santo desceu e envolveu Maria. Isso é ou não é glorioso? José não tocou em Maria. Não tinha esperma ali. O Santo Espírito sai da glória e coloca o Logos divino no ventre de Maria. É por isso que aqui ele não fala de Maria. Ele diz, eu vim do céu. Eu sou o pão de Deus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Alguém pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Vou fazer igual outros pregadores. Aplaudam ao Senhor Jesus nessa noite. Não precisa aplaudir não, estou brincando. Versículo 34. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Essa multidão não te lembra alguém não na sua vida? Você já tentou evangelizar alguém que não quer crer? Não lembra não? Fala algo que a gente acha, agora vai. Aí a gente dá a resposta, a pessoa diz, isso é bom. Daqui a pouco a pessoa vem com outra. Aí você dá a resposta, a pessoa vem com outra. E vem com outra. Eu não estou entendendo a multidão. Agora a multidão diz, dá-nos sempre desse pão. Mas mais uma vez está entendendo errado. Eles estão achando que Jesus vai dar para eles um pão em que eles não precisam mais trabalhar para encher o bucho. Lembra da mulher? No capítulo 4, a Bíblia é coesa. Ela não é sem coesão. Ela está ligada. João, quando escreve o evangelho dele, ele tem um pensamento. Ele quer mostrar algo para a gente. Vocês lembram no capítulo 4 da mulher samaritana? Então me dá dessa água para que eu não venha mais aqui nesse poço. Vocês lembram disso? Ela queria se poupar do trabalho de todo dia ir no poço buscar água. Ela não entendeu que Jesus queria dar água viva para ela. Para que ela nunca tenha sede. Mas ela não entendeu isso. Ela estava achando que era sede física. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. A diferença é que aquela mulher creu. Essa multidão não. Nós vamos ver depois que essa multidão vai embora. A mulher samaritana ficou questionando, aprendendo, até que ela aprendeu e ela creu. Jesus diz, mulher, se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Ela diz, me dá dessa água para que eu não venha mais aqui buscar água nesse poço. Aí depois que ele diz, chama teu marido, mulher. Aí começa aquele diálogo, né? Aí ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, você teve 5 e o que tu tem nem é seu. Aí ela, opa. Agora esse homem não é apenas um judeu, não. Aí ela diz, vejo que tu és profeta. Aí ele começa. E começa a pregar para ela. Aí ele diz, olha, haverá um tempo em que não adorarão o Pai nem neste monte, nem no templo. Deus é espírito. E ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela diz assim, um dia o Cristo virá e nos ensinará todas as coisas. Aí Jesus diz para ela, mulher, eu sou. Ela creu. Acabou. Ela voltou para a cidade dela, pregou, trouxe um bando de homens para ouvir a mensagem, eles ouviram e creram, foi todo mundo salvo. Mas aqui não. A multidão dá o passo, nos dá desse pão. Você vê que a multidão quer apenas algo físico para satisfazer o bucho. Quantas pessoas estão indo no culto para arrumar o amor da vida?
Quantos pastores têm colocado no templo um coração vermelho gigante para as pessoas darem oferta e atravessar para encontrar o amor da vida? Aí fica aquele círculo feio, todo mundo batendo palma, cantando e passando embaixo do coração. Ainda tem alguns bispos tacando sal grosso nas pessoas, eu não entendo porquê, e vai embora. Eu vi uma cena das pessoas indo num culto, em que o pastor disse, venham a esse culto, para todo olho gordo sair da sua vida. O culto encheu. Fica assim, da onde sai tanto olho gordo? Esse povo fica achando que tem um monte de gente com inveja dele. Tem gente que nem sabe. Às vezes tu acha que o povo está com inveja, ninguém nem quer saber da tua vida. Você sabe o que esse homem disse no púlpito para fazer? Primeiro, vem ao culto com uma camisa branca, nas mãos. Um monte de gente foi com camisa branca. Põe ela do lado avesso. Agora dá 3 nós. Eu falei, não estou entendendo. Um bando de crente deu 3 nós. Receberam a unção, deram a oferta e o olho gordo foi embora, foram embora. Foram fazer o que no culto? Foram buscar Jesus ou foram se livrar do olho gordo? A multidão quer comida. A motivação é totalmente errada. Se vocês vierem aqui com aquele coração que palpita por Jesus Cristo, Jesus está feliz por vocês. Assim, ali tem um povo que vai toda semana me adorar em espírito e em verdade. Eu conheço aqueles corações. Eu sei do coração daquela pequenina, que ninguém sabe, mas vem para me adorar. Eu sei do coração daquele pequenino que entra lá e ele só quer Jesus. Ele só me quer. Então ele vai ter. Deus conhece a intenção do seu coração. Não imitem essa multidão aqui. Não imitem, essa multidão está errada. Olha o versículo 35. Então Jesus declarou. Olha agora, ele está se declarando como ele fez com a mulher samaritana. Ele disse, eu sou o Cristo, e ela creu. Agora ele se declara, olha. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Irmãos, vocês querem algo mais claro do que isso? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Que multidão miserável de espírito. Tem tanta gente que daria vida para estar no local onde Jesus está. Essa multidão está na frente de Jesus, esse povo está na frente de Jesus. E Jesus falando abertamente quem ele é, mas essa pessoa não quer Jesus. Deixa eu falar algo a vocês. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu conheço uma pessoa muito boa. Ela tem um coração tão bom. Ela ajuda os pobres. Ela honra os pais. Só que só tem um probleminha. É só um negocinho que falta. Esse um negocinho é perigoso. É só um negocinho. É o quê? É receber Jesus como Salvador da alma. É só isso que falta, porque ela é boa. Uma pessoa que tem a ousadia de, na frente da pregação do Evangelho, ouvir do amor de Jesus, tudo o que ele fez por ela, e ela disser, ou ela dizer, eu não quero Jesus, ela não é boa, ela é má. Imagine que você ame uma pessoa de todo o coração. Vamos colocar a sua mãe. No dia das mães você vem com rosas para sua mãe. Com um cartãozinho de amor para sua mãe. E a sua mãe pega aquelas rosas e por nada joga no chão e pisa. Pega aquele cartaz de amor e rasga. E diz assim, some daqui com isso. Ou alguma coisa séria aconteceu entre eles, ou ela é doida. É isso que essa pessoa faz quando diz não para Jesus na hora da pregação do Evangelho. Ela não é boa, ela é má,
Porque ela está negando o Filho do Deus vivo que veio por amor a ela. Ela está negando aquele que está dizendo, eu sou pão, eu vim matar a tua sede. Olha, Jesus está dizendo, eu vim matar a tua fome. Pão mata a fome, água mata a sede. Ele está dizendo, eu vim por você, eu vim para que você não tenha fome. E você diz, não, você não é bom, você é mau, morre de fome então. O problema é que morrer de fome aqui é a separação eterna de Deus, é o inferno. O inferno é a separação eterna de Deus, de toda a bondade de Deus. Já que não quer Deus, Deus vai realizar o seu desejo um dia. Ah, você não me quer? Você vai para um lugar onde eu não estou. Você vai ficar feliz com isso, né? Me negou a vida toda. Então vai para o lugar onde eu não estou. Então ele está dizendo, eu sou, claramente. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Olha que texto bonito. É por isso que eu posso orar, Senhor Jesus, não me perca. Não me perca por nada, Senhor. Por mais que eu caia, Senhor Deus, por mais que um dia, de alguma forma, eu venha desonrar o Teu nome, não me perca, Senhor. Porque isso é uma promessa no texto. Todo aquele que o Pai me der, vai vir a mim. Isso aqui é um mistério profundo. Como se fosse presentes a Jesus. Entenda a forma. Ele está dando algo para Jesus. Todo aquele que o Pai dá a Jesus, vem a Ele, recebe o Evangelho. Essa é a vontade do Pai, ele diz. E então, no versículo 39, ele diz que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Se Jesus perder um salvo, entenda agora a minha linguagem, se ele perder um salvo sequer, isso é uma vergonha para o ministério dele. Se Jesus perder alguém que foi regenerado, que foi salvo, lavado e remido no sangue dele, se ele perder essa pessoa, isso é uma vergonha para ele. Ele não vai perder ninguém que ele salvou a alma. Pastor, mas eu estou passando por momentos tão difíceis. Momentos tão difíceis que eu estou quase deixando a fé. Eu amo Jesus, eu fui salvo de verdade. Mas os momentos estão pesando sobre mim. Eu não tenho mais forças. Jesus não vai perder você por nada. Isso é uma promessa. E não tem aquilo de uma graça preveniente que ele dá a todos os homens. Ele abre o coração de todos os homens, depois que o coração é aberto, os homens decidem não seguir e voltam atrás, outros decidem seguir. Isso não faz sentido. Porque todo aquele que é atraído e é dado a Jesus, é uma promessa, eu o ressuscitarei. Então não tem como voltar atrás. Não tem como vir uma graça prévia, que parece que o John Wesley inventou, e abrir o coração. O cara, agora eu abri, eu vi a glória de Jesus, está diante dos meus olhos, mas eu digo não. Aí fecha a porta da graça e sai. Aí outros, pela graça preveniente, ouve, vê aquilo, vê a glória e diz, eu vou seguir. O texto não dá brecha para isso. Porque todo aquele que vem a Jesus, e Jesus não rejeita, ele guarda, a promessa é, e eu ressuscitarei no último dia. Ele vai estar comigo no último dia. No dia da ressurreição, ele está comigo. É para sempre. Não é abrir, decidir que não me quer e voltar. Quando eu abro, eu conquisto, já era. Estará comigo naquele grande dia. Versículo 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele vai dizer isso várias vezes. Eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Ele vai dizer isso mais vezes no texto. Olha, é tão certo como o ar que eu respiro. Nós vamos morrer. Existem aqueles que viverão momentos especiais, que eu chamo de exceção, que não provarão a morte, mas estarão vivos no dia do arrebatamento da igreja. Tirando esses que eu não sei quem são, nós vamos morrer. Você vai morrer. Você querendo ou não, um dia você estará num caixão.
Estarão crentes sobre o seu caixão, fazendo um culto fúnebre, porque você vai morrer. Mas tão certo quanto o ar que eu respiro, você será ressuscitado no último dia. Essa fé não é uma invenção humana, é aquilo que Jesus prometeu. Pastor, mas o bicho vai comer, o verme vai comer. Deus sabe onde está cada restinho do seu corpo, em qualquer lugar que esteja. Pela palavra dele, ele vai chamar e você terá um corpo glorificado naquele dia. E você vai dizer, mas eu morri, fui para o fundo do mar, o tubarão comeu uma mão, o outro comeu o pé. Você estará com o corpo glorificado no último dia. É uma promessa de Jesus. Agora, repara, esses homens estão ouvindo tudo isso, mas não querem Jesus. Eu vou pular algumas partes aqui. Na verdade, não vou pular. Porque é muito importante essa parte do versículo 41. Olha o que diz. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Olha que miserável. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Eu quero ler esse texto mais uma vez para ficar no seu coração. É Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Sabe o que pode estar acontecendo aqui? Jesus está sendo rejeitado pelos judeus. Assim, vocês me rejeitam. O Pai não está atraindo vocês. Às vezes essa palavra é importante, porque eu já encontrei tanta gente soberba. Existe tanto ateu soberbo que amaldiçoa a Deus, que às vezes dá vontade de olhar no olho de alguns, em que parece que já são o próprio demônio eles. Às vezes dá vontade de olhar e dizer assim, olha, você está falando tanto contra Deus, o seu ódio contra Deus está tão evidente, deixa eu te falar uma coisa. Não é você que escolhe Deus, não. É Deus que não quer você, cara. De repente assim ele acorda, porque tem um mistério, a salvação vem pela pregação do evangelho, pelo falar, tem um mistério envolvido. A responsabilidade humana existe. Tem algo que a gente não sabe. Paulo diz, olha, a fé vem pela palavra. Às vezes dá vontade, tem alguns caras que dá vontade de olhar no olho e dizer, sabe por que tu não é crente, infeliz? Sabe por que tu não está na igreja de mão levantada e chorando, como você acha que os burros fazem? Porque Deus não quis você. Não é você que não quis ele, não. Ele não quis você até agora. Porque se ele te quiser, infeliz, ele te quebra todinho e te traz para o seu bem. Eles precisam entender que Deus tem poder para fazer isso. Jesus está falando isso para a multidão. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Acabou a soberba do ateu. Acabou a soberba do descrente. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito, na continuação, versículo 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Olha, isso é maravilhoso. Porque parece que é uma profecia que cai também sobre a gente. Eu sou ensinado por Deus, você também. Uma das promessas que envolve o Espírito Santo é, ele vos fará lembrar todas as coisas. A caminhada é difícil. Tem momentos que a gente precisa lembrar certas partes da Escritura. A gente precisa lembrar coisas que Deus já prometeu no passado. E quem traz isso na nossa mente? O Espírito Santo. Tem coisas que nós estamos ensinando porque é uma promessa. Deus vai nos ensinar. Esse texto é maravilhoso. Deus está ensinando os seus. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim.
É uma alegria para mim ter esse texto aqui. É uma alegria profunda. Todos os que ouvem o pai dele e aprendem, falam, meu Deus, eu estou aprendendo de quem? Aí a Bíblia fala, é de Deus, cara, é de Deus. Deus está te ensinando, você está aprendendo coisas divinas. Pastor, eu estou na igreja agora, eu estou aprendendo de quem? Deus te atraiu aqui para te ensinar, para, como alguns dizem, palestrar contigo. Ele está palestrando, é uma promessa, vocês serão ensinados direto por Deus. Lembra do Antigo Testamento? O que vocês têm que fazer com a palavra de Deus? Prega no umbral da porta, põe no colar. O crente põe onde? Põe na geladeira para a filha ímpia ler. Vai lá, põe lá. Prega na porta. Sai pregando. Mas tem uma verdade bíblica. Novo Testamento. Deus ensina você, cravando no seu coração as palavras dele. E o Espírito Santo está colocando essa semente em nossos corações. Como eu costumo dizer, tem muito poder envolvido na caminhada cristã. É Deus que vai causando isso em nós, esse poder vem dele. Agora eu preciso correr, senão eu não acabo. Olha o versículo 47, Jesus diz, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Você confia na palavra de Jesus? Olha o que ele está dizendo, eu asseguro isso. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim, dou a minha palavra. Se você crê em mim, eu te dou a vida eterna. É para sempre. 49, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Olha agora, olha como foi progressivo tudo isso. Agora os judeus já estão exaltados, discutindo com raiva. Discutindo ali de forma agressiva, muito provavelmente. Eles dizem assim, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Alguns dizem assim, aqui é a ceia do Senhor que você tem que comer para ter vida. Eu não defendo essa ideia. Por mais que a gente leia hoje, e parece que o termo é muito parecido com o da ceia, eu acredito que esse texto está em paralelo com o versículo 40. Na Bíblia existem paralelos, que a gente consegue compreender um pelo outro. Quer ver? Vou dar um exemplo a vocês. Eu já estou terminando. Mas abra a sua Bíblia no Salmo 1 e deixa a sua fitinha aí em João 6. A sua Bíblia tem uma fitinha para isso. Mas dê uma olhadinha no Salmo 1, que eu vou mostrar para vocês o que é um paralelismo. Que a gente entende uma coisa lendo a outra. Olha o Salmo 1, o Salmo 1. Olha o verso 5 desse Salmo. O verso 5 diz assim, quem não achou, olha para o telão da igreja. Diz assim, por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Quem não vai resistir no julgamento? Os ímpios. Olha agora, nem os pecadores na comunidade dos justos. O salmista não está falando de duas classes diferentes, não. Ah, pastor, existem ímpios e pecadores? Não. É um paralelo. Ímpios são pecadores. O texto está dizendo a mesma coisa com outras palavras, entende? Só que esse paralelo está pertinho. Está pertinho, é um texto bem pequenininho aqui. Tem paralelos que estão em textos gigantes, mas você lê um e fala, isso aqui é paralelo com outro. É a mesma coisa em outras palavras. Vocês estão entendendo isso? Então aqui está assim, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ímpios e pecadores são a mesma coisa, sendo faladas com palavras diferentes. Agora volta lá para o Evangelho de João 6 e dê mais uma olhadinha no versículo 54.
54. Você está vendo como o crente não é burro? O crente sabe ler, sabe examinar texto. Tá bom? De repente, se você me der o seu livrinho de escola do ensino médio, eu vou saber até te explicar algumas coisas. Não sou formado em história, não. Tá? É só ler com atenção. Às vezes é só ler com atenção. Olha o versículo 54. Todo aquele que come a minha carne... A palavra grega para carne aqui não é a mesma usada na ceia, tá? Aqui é sarx. Não é a mesma. É a mesma palavra usada que o verbo se encarnou ali. Por isso que alguns acreditam, isso aqui não é a menção da ceia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha o paralelismo agora. Olha de novo o versículo 40. Versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que come a minha carne, não. São outras palavras, né? Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna e eu estarei no último dia. Não é igual a estrutura? Com palavras diferentes? O que significa, então, comer e beber da carne e do sangue de Cristo nesse texto? É comer a ceia? Não é comer a ceia que te salva, irmãos. O que te salva? O que é comer e beber do corpo e do sangue de Jesus Cristo? É olhar para o Cristo e crer nele e você terá a vida eterna. O texto está dizendo que comer e beber do Cristo aqui é receber o pão da vida, crer que ele veio de Deus, entregar a vida a ele, o coração a ele e viver para ele. E é óbvio, depois tu ceia. Conseguiram compreender isso? Jesus está dizendo, creia em mim. Essa é a mensagem desse texto. Caminhando para o final, qual foi o resultado de tudo isso? Aqui está um mistério. A multidão creu no Evangelho? Tem gente aqui ouvindo o Evangelho que não é crente. A multidão creu no Evangelho, mesmo depois de Jesus ter dito isso tudo. Esses homens creram. Olha o resultado. Olha o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Olha como ele não está falando do ventre de Maria. Olha como ele sabe que ele veio do céu. 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Só uma informação, Jesus sabe aqui quem vai crer e quem não vai crer. Ele já sabe disso. Ele sabe quem vai abandonar a caminhada, que realmente não foi salvo de verdade. Ele sabe. Olha o versículo 66. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ele dá um sermão que ninguém se converte e ainda afasta discípulos. Só Jesus, né? Olha o 67. Jesus perguntou agora aos 12. Agora é mais particular. Agora eu estou falando com os apóstolos. Ele pergunta aos 12. Vocês também não querem ir? Ou seja, vocês não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens a ceia do Senhor naquele dia de domingo. Diz assim, Senhor, para quem iremos? Olha a mensagem do texto. Pedro entendeu. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você sabe o que isso significa? Pedro comeu a carne e bebeu o sangue de Jesus. Pedro comeu o pão da vida. Ele entendeu a mensagem e creu. Ele comeu o verdadeiro maná que descia do céu. Pedro entendeu isso. Para terminar, versículo 70. Então Jesus respondeu, não fui eu que o escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo.
A multidão não creu nessa mensagem. Alguns discípulos abandonaram porque tem pregação que é dura. Mas tem gente que come para sempre. Pedro foi um deles. O meu sermão dessa noite aqui é para que a alegria de vocês esteja somente em Cristo Jesus. É a minha oração de quase todo dia. Senhor, dá-me a alegria de Jesus. Ajude-me a me apegar a Jesus, somente a Jesus. Eu quero fazer como Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. Tem salvação nessa noite aqui. Não haja como a multidão. Haja como Pedro. Coma e beba de Jesus hoje, crendo que Ele é o Senhor da sua alma e da sua vida. Esse culto foi um encontro de Jesus com você. Eu espero que você coma e beba dele agora. Não perca essa oportunidade, não. Pode ser a última. Pode ser a última. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu sei que foi um longo sermão, Pai. Mas eu peço que as tuas palavras estejam nos meus irmãos. Eu peço que haja poder aqui. Eu peço que haja poder do teu Espírito aqui e agora, meu Senhor. Eu peço que aquele que não comeu de ti ainda e aquela que não comeu e bebeu de ti, coma agora. Que o coração comece a saltar dentro do peito, desejando Jesus. Pai, começa a atrair pessoas a Jesus. Porque ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Salva pessoas nessa noite aqui. Que almas sejam entregues a ti nessa noite. E que meus irmãos, os discípulos que estão aqui, não abandonem a caminhada como os falsos discípulos. Mas que eles sejam como Pedro, eu fico, porque tu tens a vida eterna. Que eles não desistam da caminhada, que eu não desista da caminhada, que a gente vá junto para a glória. É a minha oração por essa igreja e pela minha vida em Cristo Jesus. Amém. Fique de pé, vamos louvar o Senhor.